Celebrar a obra e o legado de Paulo Freire é também prestar um tributo a todos os educadores e educadoras que buscaram, ao longo da história da educação brasileira, não somente entender e denunciar os desafios e problemas vivenciados em nosso cotidiano, mas também transformar, pela educação, essa realidade em busca de uma sociedade democrática e que promova justiça e inclusão social. É que o Paulo Freire não é apenas um dos maiores educadores do século XX. Ele é um dos maiores pensadores do século XX. Em primeiro lugar, na cobertura, ou seja, o Paulo Freire está no mundo inteiro. No extremo oriente, no extremo ocidente, no extremo sul, no extremo norte. Em todo lugar que você vai, a gente se espanta com a presença de freirianos. Você encontra um físico dizendo: estou aplicando Paulo Freire em física, em mecânica quântica, na saúde, na economia, na antropologia, nos campos mais inusitados. São pensadores dos outros campos do conhecimento, usando Paulo Freire ou categorias do pensamento freiriano de uma maneira que nos surpreende a nós que achamos que conhecemos a obra do Paulo Freire. O pensamento e a obra de Paulo Freire têm sido alvo de um debate com posições antagônicas na atualidade. Há uma mitificação das ideias do educador, levando à sua demonização como doutrinador marxista cultural que acabou com a educação brasileira, e à sua santificação como profeta libertário e redentor, que oferece a solução para todos os problemas da educação em todo o mundo. Num contexto autoritário, num contexto de orientação de extrema-direita, num contexto de práticas inspiradas no fascismo, no neofascismo, né? Nós vamos ter sempre a resistência ao pensamento do Paulo Freire. E, ao mesmo tempo, ele é a forma de resistência a esse modelo, né? E é curioso como, né, o pensamento deles, a meu ver, né, se faz mais vivo agora. E a obra do Paulo Freire ela vai se disseminando para diversos lugares, né, do conhecimento, seja esse conhecimento oficializado nas universidades, e seja fora dele. Paulo Freire é o patrono da educação brasileira, e existe uma razão dele ser, pois seu pensamento e obra transcenderam o seu tempo e ainda hoje nos oferecem elementos fundamentais para entender a relação que a educação estabelece com a atualidade brasileira neste início do século XXI. Onde o sol torra a nossa cabeça, onde 40, 45 graus são cotidiano de intenso calor, onde às vezes havia, em algumas décadas, nós não tínhamos chuva por décadas, em que o rio secava e as pessoas não tinham água para beber ou comer. Isso em 97, quando eu me deparei com a obra Pedagogia do Oprimido, quando eu iniciei o curso na UNEB de Serrinha, onde eu fiz minha graduação em Pedagogia. Aí, quando as pessoas me falam, eu disse: olha, eu encontrei Paulo Freire nesse contexto de exclusão social, porque é desse lugar que ele fala, dos oprimidos e das oprimidas, que historicamente constitui esse país e essa América Latina e diversos países pelo mundo afora, né? Não só o Nordeste brasileiro, mas o Brasil como um todo. Nós temos pobreza em todos esses estados, em todos os estados da federação. É contemporâneo porque ele nos fala da dialogicidade, uma categoria igualmente importante, mostrando que o diálogo é a base da comunicação. E devemos escutar o outro, conhecer as suas ideias, os seus interesses, as suas demandas, as suas necessidades. Em um vídeo com a última entrevista de Paulo Freire, exibida em abril de 1997 pela TV PUC São Paulo, Freire disse que morreria feliz se visse no Brasil, em seu tempo histórico, diversas marchas. E enumerou algumas: as marchas dos que não têm escolas, as marchas dos que são reprovados, marchas daqueles que querem ser, mas estão proibidos de ser. Como eu acredito em Deus, eu agradeço muito a Deus por estar vivo e poder ver e saber que os sem terra marcham contra uma vontade reacionária histórica implantada nesse país. E o meu apelo, quando eu termino a tua primeira pergunta, o meu desejo, o meu sonho, como eu disse antes, é que outras marchas se instalem nesse país. Por exemplo, a marcha pela decência,
a marcha pela superação da sem-vergonhice que se democratizou terrivelmente desse país. Quer dizer, eu acho que essas marchas nos afirmam como gente, como sociedade querendo democratizar-se. Mais um registro da necessidade de um pensamento crítico e libertário. E mais do que isso, o anúncio da necessidade de resistência aos desafios dos novos tempos. Não perder de vista essa dimensão da justiciabilidade, tanto social quanto cognitiva, ao longo da história e do trabalho do Paulo, né? Do ponto de vista da luta por mais justiça social, eu sempre penso esse conceito da justiciabilidade cognitiva, do acesso a esse conhecimento, das possibilidades que esse conhecimento pode trazer para esse grupo social. Porque construir um mundo menos feio, menos malvado só é possível por meio da construção coletiva. Ou seja, né, ninguém constrói um mundo menos feio, menos malvado, mais humano, sozinho, né? Porque as pessoas constroem um mundo em comunhão. Paulo nos deixou um legado potente e imensurável. Ele nos impulsiona a trabalhar em prol de uma concepção libertadora de educação, a estimular a consciência crítica em nossos educandos e a considerá-los como seres históricos e construtores de saberes e de conhecimentos. Esperança ativa, crítica e resistir a qualquer forma de ameaça à liberdade humana e à plena realização do ser humano. Essa é a luta de quem é freiriano ou não freiriano. Essa é a nossa luta.